Em todo o mundo existem cerca de 350 milhões de pessoas com doença depressiva. Estima-se que só em Portugal, todos os anos, cerca de 1.200 pessoas ponham termo à vida. Mas há também histórias de quem consiga vencer esta doença. Conheça agora 3 exemplos na reportagem especial Estado de Alma. Querer estar sozinho, isolado do mundo ou ter medo quase da própria sombra são alguns dos sintomas possíveis de quem sofre de depressão. Uma doença solitária que paralisa, inquieta, que consome toda a nossa energia. Uma doença que pode passar despercebida, mas que condiciona toda uma vida. Fátima, Conceição e Armando já viveram esta realidade, mas conseguiram vencer a depressão. Fátima ultrapassou uma depressão há cerca de 10 anos e desde então tudo mudou. A doença terá começado com um problema de saúde que sofreu ainda durante a infância. Adoeci com 11 anos e deixei de andar. Os médicos não sabiam o que eu tinha e o que é certo é que as coisas foram andando e eu, como não sabia o que tinha, não sabia o que fazia, e eu deixei de andar. Tive 9 dias sem andar. Eu, quando recuperei, pronto, voltei a andar, mas sempre com muitos com problemas, pronto, mas voltei a estudar, mas sempre pronto, não sei se era uma mágoa, se era qualquer coisa, eu achava-me diferente dos outros. Os anos foram passando. Fátima sempre trabalhou, mas vivia isolada no seu mundo. Eu sempre tive um objetivo, eu tinha que estudar e trabalhar, pronto, porque eu tinha que me sustentar, mas o resto era à parte. Tipo, a vida social, o sair, o convívio com os amigos, isso para mim não me interessava. Eu queria sempre estar no meu canto, eu estava triste, eu estava deprimida, vestia-me de preto, sempre. Eu chegava de manhã, vestia uma coisa mais clara, chegava ao espelho e dizia não, tirava aquilo e vestia-me de preto outra vez. Desde os 16 anos que sempre teve uma grande paixão. No entanto, na altura o amor não vingou e a paixão da vida acabou por casar com outra pessoa. Mas nunca o esqueceu. Sempre utilizou uma aliança, um objeto que tinha como objetivo mostrar aos outros que era comprometida, afastando assim qualquer hipótese de aproximação. Isto também para mim mexeu muito comigo e se calhar eu sem ter consciência disso, isso também foi o que me foi levando a eu não querer sair, a eu me isolar, porque eu não me interessava conhecer ninguém. Apesar de a família e os amigos alertarem para o facto de não estar bem, só passados muitos anos é que Fátima decidiu finalmente procurar ajuda. Eu achava que todos os à minha volta é que estavam mal, todos eles é que estavam doentes, não era eu. E um dia tanto andaram de volta de mim que eu marquei uma consulta, sem saber quem era, nem como era. O meu intuito era ir ao médico e ele dizer, tu não tens nada, estás boa, os outros todos é que estão mal. É claro que não era isso, não é? Mas assumir que se tem um problema nem sempre é fácil. Eu entrei no consultório da doutora para provar que não tinha nada e que estava bem, para provar aos outros que eu estava bem. E quando entrei no consultório da doutora, eu não a conhecia de lado nenhum. Eu entrei e disse, olha doutora, estou aqui, mas não estou doente, não tenho nada e estou aqui quase obrigada. E ela viu o estado em que eu estava, não é? Porque isto não é do estado de uma pessoa normal. O estado em que eu estava, disse, acalme-se, tenha calma, porque todos os doentes que eu tenho, nenhum deles está com cura de sono. Está tudo a trabalhar e tenha calma, porque nós vamos tratar disso. A depressão é uma doença que surge maioritariamente entre os 20 e os 50 anos, sendo que há um pico entre os 30 e os 40 anos. Mas quando detectada precocemente, a recuperação é possível. São vários sintomas e sinais que se agrupam para formar aquilo que nós chamamos um síndrome depressivo. Existem 350 milhões de pessoas no mundo com doença depressiva, 1 milhão de suicídios, mais do que acidentes de viação. Em Portugal, segundo as estatísticas, 1.200 pessoas por ano se suicidam, mas achamos que este valor está subvalorizado. Há muita gente que não diz e acaba por fazer, há outras pessoas que vão dizendo eu vou-me matar e um
um dia acaba por acontecer. Crê-se que 30% das pessoas no mundo têm patologia depressiva, 1/3 de todas as doenças, e aliás será a primeira causa de doença em 2030, portanto daqui a 14 anos. A dificuldade em adormecer, a irritabilidade ou as oscilações de humor são alguns dos sintomas da depressão. Existe uma diminuição do humor, do bem-estar, uma tristeza acentuada que prevalece na maior parte dos dias da vida. Isto é acompanhado por alterações do padrão de sono, portanto, normalmente ou insónia ou hipersonolência. Está também relacionado com problemas alimentares, portanto, ou emagrece um bocadinho aqui inerente à ansiedade, ou porque deixa de ter prazer em fazer as coisas, em sair, em comer, ou então refugia-se na comida. Pois existe também o desinteresse por tudo em geral, nomeadamente pelas atividades do trabalho, atividades sociais, o sair com amigos, o estar com a família. Conceição começou por ter ataques de ansiedade depois de uma alteração no seio familiar. Ao longo dos anos foi tentando camuflar os sentimentos, mas um dia tudo acabaria por vir à tona. Começou com a saída dos meus pais e dos meus irmãos, talvez no espaço de um ano de casa. Os meus pais foram viver para o Minho, os meus irmãos, os dois, no espaço de um ano casaram-se. Sou muito agarrada aos meus irmãos e senti muito, eu ainda hoje, já se passaram alguns anos e continuo a chorar. Eu tinha 22 anos na altura, mas mesmo assim custou a saída, principalmente a saída dos meus irmãos de casa. Nas primeiras noites em que fiquei sozinha eu ainda chorei muito, mas depois achava que com 22 anos já era adulta suficiente ou já era adulta demais para estar a chorar por estar sozinha. O facto de passar muito tempo sozinha e sem nenhuma ocupação ajudou a que rapidamente a ansiedade escalasse para uma depressão. Mas o pior viria a acontecer quando uma vizinha se suicidou, atirando-se da janela. A partir daí deixei de dormir mesmo, não dormia de todo. Eu andava na rua a olhar para cima para ver se ninguém caía. Qualquer barulho que eu ouvisse me fazia disparar o coração, tinha um ataque de pânico a cada barulho mais forte que eu ouvia. E a partir daí os ataques de pânico foram sucessivos. Praticamente acabava um ataque de pânico, começava outro ataque de pânico e assim sucessivamente. Segundo a psiquiatra Teresa Leonardo, a ansiedade é a grande epidemia deste século e atinge cerca de 50% da população. Está muito relacionada com o medo que está a lastrar no mundo, sobretudo no mundo ocidentalizado, então estamos com medo de tudo. O medo leva à ansiedade. Então temos medo de perder o emprego, temos medo que aconteça alguma coisa de mal aos nossos filhos, temos medo do terrorismo, chegam aqui pessoas com problemas cardíacos, gástricos, já fizeram tudo e mais alguma coisa, está normal e dizem não, é melhor ir ao psiquiatra. E a pessoa diz, mas eu sinto, é a ansiedade, porque os neurotransmissores alterados no cérebro correm pela nossa corrente sanguínea e vão levar a essas manifestações. A ansiedade corrói. Eu costumo dizer que um pré-ataque de pânico é como se de repente retirassem todos os sentimentos de dentro de si e de repente caísse tudo de uma vez e aí sente tudo e lá está. E depois vem o ataque de pânico. A sensação é estou estranha. Um ataque de pânico é estou estranha. Não sei o que é que sinto. Não sinto nada. É a nítida sensação de que se vai morrer. Já a história de Armando é mais peculiar. Decidiu mudar de vida aos 64 anos. Mas foi em 2002, quando confrontado com um cancro na próstata, que nada voltou a ser igual. Tive de fazer uma prostatectomia radical. Não sei se sabe, mas as consequências normais de uma prostatectomia radical são problemas de retenção urinária e impotência sexual. Agora, nesta altura, eu tinha, portanto, 54, 55 anos. É muito cedo para enfrentar isto. Os problemas começaram a ter uma proporção cada vez maior. Comecei a ter muitos problemas no meu convívio social, não me sentia seguro, não me sentia à vontade, nomeadamente também a minha relação familiar, um casamento que já, na altura, tinha alguns problemas. E portanto, foi isso que levou também a uma reforma antecipada por invalidez. Portanto, também demasiado cedo.
eu também não estava preparado para enfrentar uma vida de inatividade. Procurar ajuda é o primeiro passo para vencer a doença. As pessoas acham sempre que vencem por si só, que só mais um bocadinho, eu estou cansada, eu vou descansar este fim de semana, veem que não estão normais, mas eu vou poupar energia e depois mais se isolam, pior é. Mais se isolam, mais as coisas mais ficam no escuro, ficam em casa, não abrem as persianas, não saem, não passeiam, não. Então isto vai agravando a um ponto que pode levar mesmo ao suicídio. Passado pouco tempo de tratamento, tanto Fátima como Conceição e Armando começaram a ver melhorias nas suas vidas. Comecei por tomar medicação para o coração, para acalmar o batimento cardíaco, antidepressivos, calmantes. Depois partia de mim o facto de não gostar de estar em casa. Comecei a fazer corrida, mesmo aqui onde estamos, cheguei a fazer 10 km, provas de 10 km, então fazia sempre muitas atividades e continuo a fazer ao ar livre. Eu sempre gostei muito de trabalhos de mão, tudo o que fosse. E tudo o que era cursos, workshops e tudo, eu gostava de fazer. Tanto fosse de pintura, como fosse de pintura em tecido, como pintura em madeira, como fosse o que fosse. 30 anos depois, e quem sabe se por obra do destino, Fátima reencontrou a antiga paixão e hoje estão juntos naquele que seria um final improvável. Armando decidiu separar-se da atual mulher, mudar de casa e ocupar-se com atividades que o fazem sentir bem. Fui capaz de tomar a decisão, porque aos 64 anos não é fácil tomar uma decisão de vou viver sozinho, até o resto dos meus dias. Comecei a procurar meios de preencher a minha vida. Foi aí que tomei a decisão. Eu sempre gostei da bricolagem, do trabalho manual, que é extremamente repousante sob o ponto de vista intelectual, até por oposição a toda a minha vida profissional. E foi aí que eu resolvi tirar o meu curso de marcenaria de embutidos. Olhando agora para os tempos mais difíceis que passaram, há um certo arrependimento. Eu olho para esses tempos com um bocadinho de pena, que não vivi certas coisas que devia ter vivido, porque há coisas que se tem que fazer na altura certa, no tempo certo, na idade certa, e que eu não as fiz, e que hoje, se fizesse, já era tipo maluqueira, não é? Portanto, olho para trás com um bocadinho de pena e de não ter ouvido mais cedo a minha família. Armando sente agora uma grande paz e tranquilidade. O ser humano tem uma grande facilidade de esquecer as coisas más. Não é esquecer no aspecto de memorização. Eu memorizo as coisas muito bem, a minha vida passada. Mas são apenas memórias, é apenas um ato de registro de factos. Eles deixam de nos magoar. Histórias de vida que conseguiram superar estados de alma inquietantes e que agora olham para o futuro com um novo fôlego.